Saúdo você com a paz do Senhor, essa igreja linda e amada. A quem não me conhece, o pastor Marcos. E peço que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha versão diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Podeis assentar, louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é a arte de recomeçar. A arte de recomeçar, porque recomeçar não é fácil. Recomeçar exige disciplina. Recomeçar exige coragem. Recomeçar exige reação a uma situação anterior. E eu preciso contextualizar para que você entenda sobre o que nós vamos conversar essa noite. Nós estamos no livro de Neemias, capítulo 2. E vou te explicar em rápidas palavras o que acontece no livro de Neemias. Anteriormente ao livro de Neemias, nós temos lá no início um povo que sai até o Egito. Esse povo é escravizado, fica escravo durante 400 anos. E esse povo sai da escravidão com a promessa de Deus de que eles chegariam à terra prometida. Eles caminham pelo deserto e chegam à terra prometida, que é a terra de Canaã, a terra de Israel. E o povo de Deus convivia bem. Só que nós tínhamos 12 tribos. Os filhos de Jacó, cada um representava uma tribo. E esse povo se junta, então forma Israel. Num determinado momento da história, assim que o rei Salomão morre, esse reino se divide em duas partes. A parte de cima, o reino do norte. A parte de baixo, o reino do sul. No reino do norte, a capital era Samaria. No reino do sul, a capital era Jerusalém. O reino do norte era mais incrédulo. Era mais tomado por deuses. E rapidamente o reino do norte acaba. É tomado pelo Império Persa. O reino do sul,
que era mais obediente a Deus, mais temente a Deus, fica um tempo maior coeso, junto, servindo a Deus. Mas logo também, o que acontece? Eles se deitam na idolatria. E aí esse povo é tomado pelo exército babilônico. Então o Império Persa toma o reino do norte, o Império Babilônico toma o reino do sul. E aí esse Império Babilônico leva pessoas para o exílio na Babilônia e deixa algumas pessoas na cidade de Jerusalém. Neemias é levado então para a Babilônia, mas como diz, algumas pessoas ficam em Jerusalém. E Neemias, que deu uma sorte, digamos assim, ele vai para a Babilônia, mas ele consegue um bom emprego, uma boa função. Ele passa a ser copeiro do rei. E o copeiro do rei era uma função muito importante. Por quê? Porque ele era uma pessoa de confiança do rei. Primeiro, ele experimentava o vinho antes, porque se o vinho tivesse envenenado, era o copeiro que morria. Segundo, ele ouvia os desabafos do rei, e o rei sabia que se falasse com ele, ele não ia passar adiante a história. Então era uma pessoa de confiança. O cargo de copeiro era um cargo muito importante. E Neemias estava na condição de ser copeiro do rei. Estava bem, estava no palácio. Outros foram levados como escravos. E os que ficaram em Jerusalém estavam sofrendo, passando fome, muita dificuldade lá em Jerusalém. E num determinado momento, capítulo 1, o irmão de Neemias chega até Neemias. E Neemias pergunta para ele: como está a cidade dos nossos pais? Como está Jerusalém? O irmão dele, Anani, diz: olha, os muros estão destruídos e as portas, os portais foram queimados. Quem ficou lá está sofrendo muito. Quem ficou lá está passando necessidade. Quem ficou lá está passando até fome. Esse é o estado de Jerusalém. E Neemias se comove. E a Bíblia diz que Neemias se entristece, chora e ora a Deus. E entra na presença de Deus com oração e jejum, pedindo a Deus que ele pudesse ir ajudar na reconstrução da cidade. Mas como pedir isso ao rei? Como pedir para voltar a Jerusalém, se ele quer um cargo de confiança? Dependendo da situação, o copeiro que entrasse na presença do rei triste, o rei mandava matar. É por isso que o texto que nós lemos, ele diz assim: o rei percebeu que eu estava triste e me perguntou: por que está triste? E ele diz: e tive medo. Medo porque o copeiro tinha que se apresentar alegre, tinha que estar satisfeito. E Neemias não conseguia disfarçar a tristeza. Neemias não conseguia disfarçar a sua preocupação com Jerusalém. E ele vai à presença do rei entristecido. E o rei Artaxerxes diz para ele assim: por que você está triste? Por que seu coração está amargurado? E ele disse: estou com medo de responder. O rei percebeu que eu estou triste. Olha, rei, a cidade dos meus pais está destruída. E o que você quer? Outro medo de Neemias, dizer que queria voltar para ajudar a reconstruir. Porque o cargo de Neemias era desejado. O rei poderia mandar matar também. Você tem um cargo tão importante no reino, você é meu homem de confiança e você está querendo ir embora, manda matar. Acaba com esse aí e traz o próximo. Então ele fica com medo de pedir para ir embora, mas ele já tinha jejuado a Deus. Ele já tinha recebido a notícia há dias atrás. E ele estava orando e jejuando. E aí o rei diz para ele assim: e qual é o teu pedido? O pedido de Neemias era difícil. Primeiro, ele era um homem de confiança do rei. Será que o rei vai me deixar aí ou vai me matar? Segundo, Neemias queria pedir para o rei dinheiro para ajudar na reconstrução.
Agora veja como não era cabível o pedido. Como é que o Império Babilônico toma a cidade de Jerusalém e ele pede dinheiro para o Império Babilônico para reconstruir a mesma cidade que foi tomada? Poderia soar para o rei como uma ameaça. Mas você está querendo reconstruir a cidade? Para quê? Para depois me atacar? Para depois conseguir criar exército lá dentro? Qual é a tua vontade com isso? Então Neemias tinha motivo para temer. E o rei pergunta, o que você quer? E ele diz assim, o Senhor me libera para ir lá na cidade do sepulcro dos meus pais, ajudar na reconstrução? E o rei diz, quanto tempo você vai ficar lá? E aí, o texto que nós lemos diz, e aprove ao rei, ou seja, o rei consentiu que Neemias fosse construir os muros da cidade. E aí, Neemias vai para a cidade e lá ele sofre muita ironia e muita perseguição. Tinha uma pessoa, um homem chamado Sambalate, um outro chamado Tobias e um outro chamado Gesem. E eles perseguiram Neemias e diziam, você não vai conseguir, você não vai dar conta, nós vamos falar para o rei que você está querendo atacar o reinado dele. Nós vamos criar fofoca, intriga com o seu nome. E criaram uma situação muito, muito, muito difícil para Neemias. Muito triste para Neemias. E Neemias se mantinha forte, orando, jejuando e reconstruindo. Orando, jejuando e reconstruindo. Não foi fácil para Neemias reconstruir os muros da cidade. Foi difícil demais conseguir erguer os muros e colocar o portal. Mas ele não desistiu e conseguiu. E qual é o fruto do trabalho de Neemias? Quando você pega o livro de Neemias, capítulo 1 a capítulo 7, construção do muro. Capítulo 8 em diante, reconstrução espiritual do povo. Aí o povo que era idólatra, vendo o profeta trabalhando e profetizando e falando do evangelho, o povo vai se reunindo, vai deixando a idolatria, e aí o povo tem um resgate. O povo tem uma nova aliança com Deus. Por quê? Por causa do trabalho de Neemias. Por quê? Por causa da reconstrução de Neemias. Você precisa reconstruir. Eu preciso reconstruir. Neemias passou um momento difícil. E talvez você esteja passando pela mesma coisa. Talvez você tenha passado pela mesma coisa. E como eu disse, reconstruir não é fácil. Reconstruir exige dedicação. Reconstruir exige reação. Reconstruir exige coragem. Reconstruir exige otimismo. E fatalmente eu e você já passamos por situações na nossa vida que nos deixaram um buraco, que nos deixaram uma situação mal resolvida, e a gente até hoje, eu e você, não conseguimos construir, não conseguimos sanar. E eu te convido hoje a reconstruir parte da sua história. Eu te convido hoje a mexer naquela caixa preta que você não quer mexer há muito tempo. Eu te convido hoje a mexer naquele baú do coração ou da mente que você quer deixar de lado há muito tempo, porque você não quer mexer naquele vespeiro. Talvez você não queira mexer, porque você talvez, como eu, tenha esquecido que Deus está no seu recomeço. Deus está no seu recomeço. Deus está na sua agonia. Deus está naquilo que te machucou, na reconstrução daquilo que te machucou. E para que você tenha sucesso na sua reconstrução,
para que você tenha sucesso daqui para frente, como Neemias teve sucesso, para que você tenha sucesso daqui para frente, eu tenho alguns conselhos para dividir com você, que são dados com base na pessoa de Isaías. Você precisa reconstruir. Primeiro conselho que eu tenho para te dar, para que você reconstrua parte da sua vida, aquela parte nebulosa, cinzenta. Primeiro, deixe para trás aquilo que te fez mal. De novo, deixe para trás aquilo que te fez mal. Um amigo que te traiu, uma conversa que falaram a teu respeito. Você que estudava para concurso público, achou que ia fazer a prova e que ia passar naquele que era o concurso da sua vida, e você não conseguiu sucesso, e você deixou de estudar, mas o sonho de ser servidor está aí no seu coração. Você que tinha vontade de abrir a sua empresa, abriu a sua empresa e num determinado momento as coisas não deram certo, você teve que fechar a sua empresa, hoje você está trabalhando para alguém, mas o sonho de ter a sua empresa continua aí, vivo no seu coração. Você que teve um casamento, e aí se divorciou, e o casamento foi traumático, e hoje você não pode nem ouvir falar em casamento, não quer reconstruir um novo casamento, por quê? Porque lá atrás o casamento te fez mal. Nós temos partes da nossa vida que nós precisamos reconstruir. Nós temos partes da nossa vida que nós precisamos mexer nela. A nossa vida é muito curta para a gente não mexer nessas coisas. A nossa vida é muito curta para a gente viver amargurado com algo que aconteceu há 10 anos atrás. A nossa vida é muito curta para a gente viver triste, olhando para trás com algo que aconteceu há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Não, porque eu tive um problema com o meu irmão, e tem 10 anos que eu não falo com o meu irmão. Porque eu tive um problema com o meu pai, eu não consigo perdoar o meu pai. As coisas parecem que não vão para frente, pastor. As coisas parecem que não evoluem. Será que está acontecendo? Precisa reconstruir. Precisa mexer na caixa preta. Precisa ir lá atrás e resolver aquilo que precisa ser resolvido. A situação de Neemias era simples demais. Estava no palácio, o homem de confiança do rei. Saiu do palácio para ser afrontado por Sambalate lá em Jerusalém. E a construção demorou, e as pessoas chegavam e viam, e atacavam pedra, e tentavam derrubar o muro, e eram irônicos, e falavam que ele não ia conseguir. E ele todos os dias reconstruía um pouquinho, reconstruía um pouquinho. Todo dia ele fazia um pouquinho. O que você precisa reconstruir? Qual é a parte da sua história que está mal resolvida? Qual é a parte da sua história que precisa ser recomeçada? Eu sei o que é perder, eu não sei o que é perder um filho, mas eu sei o que é perder uma mãe, e uma mãe próxima, que era muito ligada a mim. Talvez o seu recomeço seja deixar para trás o luto. Você está desmerecendo a minha dor? Não. Maior que a dor de mãe é só a dor do filho que perde a mãe. Então eu sei muito bem o que é essa dor. Completa agora em março 6 anos. Mas se nós não deixarmos para trás o nosso luto, para que a gente possa caminhar, andar adiante, eu vou sempre andar olhando para trás. E se eu estou olhando para trás, eu caio no buraco na minha frente. E levanto, e olho para trás e caio no próximo buraco. Assim é reconstruir. Reconstruir é deixar para trás o que passou, deixar para trás o que me fez mal e dizer, bem, eu resolvi essa situação da minha vida agora. Eu reconstruí o que precisava ser feito e deixar essa amargura no coração distante. Deixar para trás o pensamento que faz mal. Se você tem o sonho de ser servidor, estude de novo para ser servidor.
Se você tem o sonho de casar de novo, se prepare e se organize para ter um bom casamento. Se você tem vontade de ter a sua empresa, uma nova empresa, hoje você é mais experiente, você sabe onde você errou, você não vai cometer os erros do passado. Trabalhe e reconstrua a sua empresa. Se o seu casamento não vai bem hoje, não espere um encontro de casais daqui a alguns meses, não. Senta com a sua esposa hoje, frente a frente no sofá, reconstrua o casamento, porque daqui a uma semana talvez não dê tempo. Reconstrua, mexa no vespeiro, mexa naquilo que precisa ser mexido, você vai viver melhor assim. Repito, a vida é muito curta para a gente deixar essas coisas atrapalhando a nossa evolução. É difícil. Pastor, mas eu estou estudando para concurso e reprovei. Ótimo, eu reprovei 23 vezes. 23 vezes. Fazia o concurso no domingo, gabarito na segunda-feira. Corrigi o gabarito preliminar, não passei. Na terça-feira, recomeçar. Primeiro concurso, segundo concurso, terceiro concurso, 10º concurso. 15 concursos, 20 concursos. E um dia eu estava estudando e meu irmão passou por mim, 6 horas da manhã, estava muito frio, eu estava com o cobertor jogado nas minhas costas e ele disse assim: vai valer a pena, não desiste não. Todo dia você reconstrói um pouquinho, todo dia você faz um pouquinho. Um dia sua obra vai acabar. E acabou. E tem alguns anos que a obra acabou. A reconstrução, ela leva só um tempinho. A reconstrução não é para sempre. A reconstrução, ela leva um pouco de tempo. Ela vai exigir de você energia, vai exigir de você força. Mas uma vez que você resolve o que está te prendendo, você deslancha. Vou te dar alguns exemplos na Bíblia. Na Bíblia. Qual foi a melhor fase de Moisés? Depois que ele passou por um recomeço. Estava no palácio, saiu, quando ele teve o melhor relacionamento com Deus, quando ele recomeçou e foi com o povo para o deserto. Qual foi o melhor momento da vida de José? Quando ele recomeça, é vendido pelos irmãos e vai como escravo. Recomeço. Qual é o melhor momento da vida de Paulo? Quando ele recomeça e diz assim para o Senhor: eu te persegui, agora não persigo mais, agora eu vou pregar o teu evangelho. O melhor de Deus para você talvez esteja depois do seu recomeço. Talvez Deus esteja assim para você, ó. Recomeça, meu filho. Eu estou no teu recomeço. Eu estou no teu recomeço. Recomeça que eu vou te abençoar. E eu e você estamos com medo de recomeçar. Estamos pensando no passado. Estamos pensando naquilo que te fez mal, naquilo que me fez mal. Mas a minha mágoa é muito grande, não vale a pena. É melhor recomeçar, é melhor reestruturar, é melhor conversar, chamar num canto e falar assim: vem cá, vamos conversar, vamos resolver, essa situação está me fazendo mal. E Deus tem bênçãos tão grandes lá na frente para mim, só que essa situação mal resolvida não está me permitindo chegar lá. Vamos resolver essa situação? Primeiro conselho que eu tenho para você, com base na vida de Neemias: deixe para trás o que te fez mal. Deixe para trás o que te fez mal. Não deixe essa situação continuar tirando a sua energia. Não deixe essa situação continuar tirando o seu sono. Não deixe essa situação continuar te maltratando. Se Neemias fosse olhar para trás, ele não teria pedido o rei para seguir. Primeiro conselho, para você reconstruir, para você ir adiante, para você chegar na bênção que Deus tem para você depois que você reconstruir, como aconteceu com Paulo, com Moisés, com José, com Noé e com tantos outros. Primeiro conselho, deixe para trás aquilo que te fez mal. Amém? Segundo conselho, seja otimista. Seja otimista. Neemias poderia pensar assim: eu? Falar com o rei?
Falo nada, meu. Ele não vai me liberar nunca. Eu sou um homem de confiança. Ou então ele poderia pensar, eu não vou dar conta de reconstruir, porque ainda que o rei me libere, ele não vai me dar o dinheiro para reconstruir lá não. Ou então, ainda que o rei me dê o dinheiro, eu não vou conseguir apoio das pessoas, porque está todo mundo na incredulidade. Está todo mundo distante de Deus. Eu vou chegar lá, eles vão rir de mim. Vou mexer com isso não. O pessimismo nos mata aos poucos. O pessimismo faz a gente definhar. O pessimismo tira nosso suco, tira o nosso sangue. Pessimismo é olhar sempre para a vida sob a pior ótica. É sempre achar que não vai dar certo. Mas eu quero, pastor, recomeçar o meu estudo para o concurso público. Mas é tanta gente estudando. Vou repetir para você. Deus está no seu recomeço. Mas é tanta tributação, como é que eu vou abrir uma empresa? Deus está no seu recomeço. Mas a minha relação com o meu familiar, com o meu filho, com o meu pai, com o meu esposo, está tão difícil, eu não vejo mais saída. Deus está no seu recomeço. Mas se eu for pessimista naquilo que eu preciso reconstruir, qual é a chance de dar certo? Qual é a chance de dar certo se Neemias chegasse para o rei e dissesse assim, rei, eu estou pensando aqui em falar com o senhor, mas eu não sei se vai dar certo. O rei ia falar para ele, não fala mesmo não, não vai dar certo mesmo não, não vou liberar não. Nem fala, porque com essa tua coragem aí, meu, não, você nem fala comigo não, que eu não quero nem ouvir você. Agora, quando você é otimista, quando você pensa que as coisas vão dar certo, quando você lembra que Deus está no teu recomeço, você fala assim, eu vou estudar e o concurso é daqui a 4 meses e Deus vai me dar essa vaga. Eu vou estudar e vai dar certo e eu vou abrir a minha empresa e vai dar certo porque Deus está no meu recomeço. Eu gosto muito de um exemplo de um primo meu, que alguns aqui já ouviram falar. Meu primo Odair Júnior, pastor, 1 ano mais novo que eu. Foi no primeiro, 10 anos de casado, foi no primeiro médico. O médico disse assim para ele, o teu sêmen é impossível engravidar sua esposa. O seu sêmen é um plástico. E com o passar do tempo ele vai adoecer a sua esposa. Além de não engravidar, daqui a uns anos a sua esposa vai estar doente. É impossível você engravidar. A chance não é 0,01 não. É 0,000, não existe caso no mundo. Tá bom. Em Brasília. Vamos para São Paulo? Vamos ouvir outro médico. Mesmo diagnóstico. Terceiro médico, vou te resumir. Mesmo diagnóstico. E um dia ele estava pregando na igreja dele, Assembleia de Deus, e ele comentando isso comigo, ele falou, Marcão, quando o médico me disse que eu não poderia ter filho de jeito nenhum, eu cheguei com aquele terceiro laudo em casa, e eu não aceitei o diagnóstico. Otimismo. Talvez ele tenha pensado, Deus está no meu recomeço. E ele ajoelhou com a esposa, no sofá da sala. Colocaram a cabeça no sofá. E disseram, Senhor, nós queremos um filho. Nos dê um filho. Me dê a alegria de ser pai. Me dê a alegria, ela falava, de ser mãe. Me dê um filho. Trabalha no meu recomeço. Hoje ele é pai de 2. Hoje ele é pai de 2.
tão saudável o menino e uma menina. O menino é tão saudável, Alex, que quando vai no aniversário de família, não reveza só ele e a esposa cuidando do menino, não. Tem que ser todo mundo. Porque se for só ele e a mulher, não aguenta cuidar do menino. Não é, Juliana? O menino é, rapaz, de tanta saúde que o menino tem. Deus está no seu recomeço. Aleluia! Primeiro conselho com base na vida de Neemias. 1. Deixe para trás aquilo que te fez mal. Se você fizer isso, o seu recomeço vai ser bem sucedido. Segundo conselho com base em Neemias. Seja otimista. Seja otimista. Não olhe para aquilo que você tenha de dificuldade. Satanás, ele conhece a nossa mente. Ele sabe que ele consegue atacar a nossa mente e nos fazer mal. E aí ele planta no meu coração, no meu pensamento, no seu pensamento. Você não vai conseguir. É muita gente tentando. Você não viu que o seu amigo não deu certo. Você não viu que você não pode casar de novo porque a sua irmã separou. Vai estar jogando semente, vai estar dando pedrada, vai estar atacando a sua mente. Não deixa isso acontecer com você não. Se você se entregar a esse pensamento, você não consegue reconstruir. Mais do que Satanás te atacando no seu pensamento, Deus me coloca aqui para dizer: Deus está no seu recomeço. Deus está no seu recomeço. Deus está no seu recomeço. O seu recomeço vai ser de sucesso. O seu recomeço vai ser de bênção. Você vai testificar do seu recomeço. As pessoas que te criticam vão dizer: ele recomeçou e se deu bem, e Deus abençoou, e hoje ele dá testemunho do que Deus fez. Deus está no seu recomeço. É essa frase que eu quero que você leve no seu coração. Que você coloque tatuado no peito, lá no coração, no seu sangue, nas suas veias. Deus está no seu recomeço. Terceiro conselho, com base na vida de Neemias. Primeiro, deixe para trás o que te fez mal. Segundo, seja otimista. Terceiro, não tenha medo de reconstruir. Por vezes nós não reconstruímos porque nós temos medo. Neemias poderia ser morto, como eu disse, se ele pedisse para o rei e o rei não gostasse do pedido. Neemias poderia ter sentido medo e ter dito: não vou nada, vai me matar, estou com medo do rei. Nós lemos esse trecho. Quando o rei pergunta para ele o que está acontecendo, ele diz: eu temi, eu tive medo. O medo é uma perturbação diante de um perigo. Nós cremos que estamos numa determinada situação de perigo e nós temos medo. Medo é perturbação. Eu tenho medo que me faz bem. Ora, se eu não sei nadar, eu tenho medo de piscina. Então eu tenho que olhar qual é a profundidade para ver se eu vou ter problema ou não. Provavelmente eu não tenho, mas eu tenho que saber mesmo assim. Eu tenho que olhar com cuidado. Menos cuidado do que você, provavelmente. Mas, se eu não sei nadar, eu tenho que ter cuidado com a profundidade da piscina. Esse é um medo natural. Agora, o medo de reconstruir, o medo de resolver o meu passado, o medo de resolver o meu pensamento, esse eu não posso ter. Porque o medo me afugenta. O medo não me deixa caminhar para frente. O medo faz com que eu esteja sempre preso naquela situação traumática que eu vivi lá atrás. O medo faz com que eu olhe só para o medo. Eu posso estar diante de um pote de ouro,
no final da igreja. Um pote de ouro. Se tiver que atravessar uma ponte e eu tenho medo de altura, eu não chego no pote de ouro, porque eu tenho medo da ponte, eu tenho medo de altura. O medo, então, ele me bloqueia. O medo, ele te bloqueia. E nós temos o medo de falhar, o medo de errar. Se eu for estudar para o concurso e não passar, o que vão falar de mim? Eu vou ser motivo de chacota. E se eu quiser começar a minha empresa e não der certo? E se eu for para um outro casamento e não der certo? E se eu tentar reconstruir a situação com meu filho e não der certo? E se eu tentar trazer o meu filho de volta para a igreja e não der certo? Nós temos medo do que vão falar. Nós temos medo do que vão pensar de nós. Deixa eu te lembrar como Jesus agia. Jesus curava no sábado. Aí o fariseu falava assim: você curou no sábado? Curei no sábado. Você queria que eu esperasse segunda? Eu não estou nem aí com o que vocês estão falando de mim, não. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Se a minha relação com o meu pai está ok, eu vou curar sábado, domingo, dia santo, feriado, eu vou curar todo dia. Eu não estou muito preocupado com o que você está pensando de mim, não. E nós estamos preocupados, com medo de errar, com medo de falhar. Quando eu virei para a Juliana e falei assim: então você vai parar de tomar o remédio e nós vamos ter um filho. E Deus vai nos dar um filho. E o Heitor demorou muito a vir. Mas no dia que nós decidimos que ela ia parar de tomar o remédio, ela me fez uma pergunta, com medo. Eu percebi o medo no olhar dela, porque ela me perguntou assim: será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Se ela se apegasse a esse medo, o Heitor não estaria ali na salinha das crianças. Não estaria. Porque o medo teria tomado conta do coração. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de reconstruir. Vou falar pela 15ª vez, eu acho. Deus está no seu recomeço. Na hora que você estiver reconstruindo, que estiver com medo do que vão falar, do que vai acontecer, se vai dar certo ou não vai dar certo, eu te lembro do Salmo 27, verso 1. O Senhor é meu refúgio, de quem terei medo? Eu te lembro do Salmo 53, 6. Mas quando eu tiver medo, confiarei em ti. Eu te lembro de 1 Coríntios 16, 13. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Nós não podemos ter medo. Nós gostamos muito de Josué 1:9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Todo mundo conhece esse versículo. Josué 1, versículo 9. Quantas vezes Deus fala para Josué ser forte só no capítulo 1? Você e eu, a gente só lembra do 1, verso 9. Quantas vezes isso acontece só no capítulo 1? Deus diz para ele 8 vezes assim: ou seja forte, ou seja corajoso, ou eu estou contigo. 8 vezes. 8. Por quê? Porque Deus falou tanto com Josué, seja forte e corajoso? Porque ele fala 8 vezes só no capítulo 1. Porque ele percebeu que Josué estava com medo. Josué estava pensando assim, será que eu vou conseguir ser igual Moisés? Moisés é o maior líder que já existiu. Conduziu esse povo no deserto 40 anos. Milhões de pessoas. Será que eu vou conseguir conduzir esse povo? Será que eu vou conseguir entrar na terra sem Moisés para me aconselhar, para me ajudar? Eu estou com medo. E Deus diz assim várias vezes para ele: seja forte e corajoso, não temas nem te assombres, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. De forma resumida, o que Deus estava falando para Josué?
eu estou no teu recomeço. Eu estou no teu recomeço. Amém? É isso que eu queria falar com os irmãos. 3 conselhos para você recomeçar com base na vida de Neemias. Essa parte da explanação é para todo mundo. Os meninos do som, quem está em pé lá atrás, todos. Essa parte da explanação. Agora eu tenho uma explanação rápida. Só para quem não é crente. Só para quem está afastado do Evangelho. Não sei se tem gente aqui que não é evangélico. Não sei se tem gente aqui afastado dos caminhos do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa recomeçar a sua relação com Deus. Deus está com saudade do seu louvor. Deus está com saudade de você na casa dele. Mas pastor, tem muita gente cantando lá na minha igreja. Ele está sentindo falta da sua voz. Lá pode ter 300 pessoas cantando. Ele está com saudade da tua oração. Ele está com saudade do seu jejum. Ele está com saudade da sua leitura bíblica. Só Deus pode resolver o problema de dentro da sua casa. Só Deus pode te fazer dormir em paz. Só Deus pode tirar a amargura do seu coração. Só Deus pode transformar a sua tristeza em alegria. Só Deus pode transformar a sua história. Só Deus pode reconstruir o seu casamento. Só Deus pode te levar num patamar que você nunca imaginou. Só Deus pode assumir você com todas as falhas que você tem e com todas as falhas que eu tenho. Mas pastor, eu estou tomado pelo vício na bebida. Venha do jeito que você tiver, Ele transforma. Mas eu estou envolto no cigarro ou na pornografia. Venha do jeito que tiver, Ele transforma a sua história. Você precisa recomeçar. Você precisa, a partir de hoje, a partir da data de hoje, janeiro de 2024, você precisa escrever uma nova história, não sozinho, não tomando, desculpa a expressão, porrada da vida. Você precisa estar de mão dada com Jesus. Você precisa estar lado a lado com Ele. Talvez você nem quisesse vir ao culto. Talvez você não quisesse sair da sua casa na chuva. Mas algo te incomodava para vir. É para ouvir que Deus está com saudade de você. Deus está esperando por você. Venha do jeito que você tiver. A equipe de louvor vai cantar um hino agora. E eu dedico esse hino a vocês, todos, crentes e não crentes, visitantes ou não, mas especialmente para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, para aqueles que não são cristãos ainda. Deus pode mudar a sua história. Deus pode levar você à alegria plena. Deus pode mudar toda a sorte da sua família e da sua casa. Basta você dar lugar a Ele. Tem uma canção para você. É linda. E eu vou pedir para toda a igreja cantar de pé. Aqui eu termino a minha explanação. Espero que Deus tenha falado com você essa noite.
muros caídos, portas queimadas. Esta era a cena que eu ouvi falar. Meu Deus, ouve minha oração. Eu só quero recomeçar, reconstruir. Cada sonho que sonhei, cada lágrima que caiu, me fez ouvir tua voz. Cada sonho que sonhei, cada lágrima que caiu, me fez ouvir tua voz, dizendo assim: Deus está no seu recomeço. tudo novo. Ele está aguardando você. Vou Ele está cuidando da sua história. tudo novo. Ele não esqueceu as suas necessidades. Vou reconstruir Ele conhece o seu coração. de novo. Ele conhece você nos mínimos detalhes. Tudo novo. De novo. Eu vou reconstruir. Não vou olhar para trás. Meu alvo é Jerusalém. Muros caídos, portas queimadas. Esta era a cena que eu ouvi falar. Clamei a meu Deus, Deus está te esperando. O melhor de Deus para você está depois do seu recomeço. Mas recomeçar é um ato de coragem. Todo mundo que está aqui já recomeçou. Todo mundo que está aqui já recomeçou. Todo mundo que está aqui um dia levantou a mão e disse assim: eu te aceito como meu Salvador. Eu me reconcilio contigo. Eu quero uma nova aliança. Todo mundo que está aqui já passou por isso. E hoje eu convido você, corajoso ou corajosa, para vir aqui à frente. Eu convido você a vir aqui adiante, porque Deus quer te dar um novo começo. Deus quer te dar uma nova história. Deus conhece o teu coração. Deus conhece as tuas necessidades. Deus tem planos para a sua vida. Deus está esperando você. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Aleluias! Aleluias! Aleluia! Aleluia! Aleluias! Deus está te chamando para Jerusalém, uma nova história. Já temos a primeira corajosa. Já temos a primeira corajosa aqui à frente, que aceitou reconstruir, recomeçar. Está chorando aqui na frente, ó, porque entendeu o que foi pregado essa noite. Porque quer um reencontro, um recomeço, uma nova história. O Senhor te conhece. Ele está te esperando. A gente não sabe se você vai ter outra oportunidade. Eu não estou te prometendo um Jesus que vai te dar dinheiro, não. Eu não estou te prometendo um Jesus que vai te dar só coisa boa, que você vai andar em carro de ouro, que você vai sair flutuando, não. Eu te prometo um Deus
que vai estar todos os dias do seu recomeço, em todos os dias do seu recomeço, todos os dias da sua nova história, todos os dias a partir de hoje, até o último dia da sua vida, Ele estará no seu recomeço. Aleluias, aleluias. Recomeço, irmã, esposa do irmão Dino, recomeço. Mais um, segunda pessoa recomeçando. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Terceira pessoa que quer recomeçar. Eu vou reconstruir Tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir. Tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir. tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir. Não Vou olhar pra trás, meu alvo é Jerusalém. Não vou recuar, eu não vou parar, vou continuar. O meu alvo é Jerusalém. Não vou recuar, não, eu não vou parar, vou continuar. O meu alvo é Jerusalém. Eu vou te dar a última oportunidade da noite. Eu vou chamar pela última vez, que nós precisamos orar e terminar o nosso culto no horário. Tem mais alguma pessoa, mais algum corajoso ou corajosa que queira recomeçar, que queira reconstruir uma nova história, que queira a partir de hoje ter os melhores dias da sua vida nessa terra? Eu te aconselho e te chamo a vir à frente. Mais alguém? Mais alguma mão levantada? Aleluias. Vamos orar. Quais são os nomes das nossas corajosas? Nós temos aqui a Terezinha e a Andréia. O melhor dia de vocês começa agora. Toda angústia está ficando para trás hoje. Marca a data de hoje no calendário. Hoje Deus escreve com você uma nova história. Não uma história de tristeza, de preocupação e de medo. Uma história de alegria com o Senhor. Uma história de coração entretecido na presença dEle. Uma história de um coração que não se abala diante das dificuldades, porque Deus está no recomeço de vocês. Deus está no teu recomeço, Terezinha. A dificuldade dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje chegou a manhã na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, gratos porque nós temos duas vidas, Senhor, na Tua presença, que voltaram hoje à Tua casa, que entenderam o que foi pregado nessa noite, Senhor, e que escrevem hoje com o Senhor uma nova história. Como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, hoje elas te convidam, Senhor, para que o Senhor escreva com elas uma nova história. E eu disse aqui que o Senhor está no recomeço delas. Continua cuidando delas, Senhor. Reescreva os seus nomes no livro da vida. Caminha com elas e vá abrindo o caminho onde elas passarem.
Acampa os teus anjos ao lado dela, Senhor, e vai cuidando, e vai consolando, e vai tratando as angústias e os pensamentos. Traga paz ao coração, traga ânimo ao pensamento, traga coragem, Senhor, para viver os melhores dias nessa terra. Abençoa a vida, Senhor, da Andréa e da Terezinha. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra diz que nesse momento nós temos festa no céu. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essas vidas, no nome santo de Jesus. E os nossos irmãos vão segurar as mãos de vocês, Terezinha e Andréia, e vão virar vocês para a igreja. Vira elas para a igreja, meu bem. Eu apresento a vocês as duas corajosas que resolveram recomeçar, reconstruir. Tudo novo, de novo.